Olá pessoal, tudo bem? Então hoje vamos dar uma olhada nas estatísticas do Tesouro Direto até a última semana aqui na Tambelmonte, diretamente de Porto Alegre, um canal de investidor para investidor com foco em Tesouro Direto. Sejam muito bem-vindos. Então, pessoal, a primeira coisa que eu quero destacar aqui é sobre os dois últimos vídeos que eu fiz na sexta e no domingo, falando da tese de mercado e o que é uma tese, né? Uma tese, pessoal, é de coisas que vão acontecer, né? Porque eu vi uma confusão num vídeo aí, com bem mais audiência que os meus, que é o seguinte, que a pessoa não entendeu o que o mercado está fazendo, né? E ela dizia que os Estados Unidos e tal, que a economia americana ainda está muito forte e não está em recessão. Mas aí que tá, o estresse do mercado, a tese do mercado financeiro é para o futuro. Para o futuro. Não é para agora. São consequências dos atos que o Trump está tomando hoje, que vão acabar em recessão. Esse é o detalhe. E aí o mercado financeiro, como eu sempre digo, adora pôr a carroça na frente dos bois. E o que é pôr a carroça na frente dos bois? É mudar o preço dos ativos, ou seja, fazer aquela volatilidade, aquela oscilação que ninguém gosta, ou pelo menos a imensa maioria não gosta. Tem investidor que gosta da volatilidade, mas a maioria não. E fez essa volatilidade em qual sentido? Dólar subir, bolsa cair e juros caírem, né? Que se a bolsa está caindo, era para os juros estarem subindo, não é mesmo? Ou se os juros estão caindo, isso era para estimular as empresas, mas não vai conseguir. Por quê? Porque o clima vai ser de recessão. Então é para o futuro, e aí o mercado se posiciona antes. Como eu sempre digo, coloca a carroça na frente dos bois, né? Que pelo menos é uma expressão idiomática muito popular aqui no Rio Grande do Sul, mas eu acho que ela é brasileira como um todo, né? Por carroça à frente dos bois, quer dizer, tomar uma atitude antecipada, precipitada. E sim, essa queda de juros, essa alta do dólar pode ser tudo um pouco precipitado, porque é óbvio que não está acontecendo uma recessão, né? É uma coisa que virá. Primeiro, o comércio internacional tem que deprimir por esse excesso de taxas. Mas à medida que o excesso de taxas deprime o comércio, ele também aumenta os preços. Então, a galope vem a inflação. Então, é uma tese e uma antítese que, olha, pessoal, vai dar muita confusão no mercado financeiro. E isso é certo, isso é certo. Tá, mas então não espero que ninguém tenha entendido que eu estivesse falando que está acontecendo agora e tal. Não, é uma tese. Uma tese é uma coisa de futuro, né? É uma coisa para mais adiante. Mas as taxas começaram a cair, pessoal. Vamos ver até que ponto elas vão continuar caindo. E nós tivemos o que no IPCA 29? Renovação da máxima. Renovação do preço máximo, aqui ó, 3.315 com 10 centavos. Olha ali, ó, pulou R$ 18 de uma abertura para outra, caindo 22 bases. Fechou a 7,70, mas tá ali na mesma linha. Continua no Q4, pessoal, acima de 6,4. Eu me lembro em alguns momentos em que o Q4 do IPCA mais curto, eu acho que era dele mesmo em períodos de 29, 23 e tal, era 6%, né? Hoje está bem alto. E aqui na linha dos meses, pessoal, vejam como é um IPCA curto, né? Vejam que aqui em primeiro momento a taxa caiu, depois ela subiu e de março para abril ela sobe outra vez na média, né? Isso aqui é uma média. Mas o preço sempre sobe, olha ali, ó. O preço médio de cada mês sempre sobe. Então já, claro que em um, dois, 3 dias ainda haverá oscilação grande de marcação mercado, mas na média tende a ficar tudo mais lisinho, justamente por ser um IPCA curto. Bom, acho que a grande pergunta que a gente tem que ver nos dados hoje é se algum título perdeu o Q4 com essa queda de taxas.
Tá? A minha sensação é que não, mas vamos conferir todos eles. Eu vou ter isso em mente para comentar aqui os dados. Bom, o IPCA 40, pessoal, vamos ver aqui. Opa, aqui eu não coloquei que isso aqui é real. Nós estamos. O preço máximo ainda é 1.521 de outra oscilação de taxa. Nós nos aproximamos desse preço máximo, 1.519, 1.518. É que o 7,30 também não é novidade aqui, não foi tão baixo assim, ó. Vejam que em fevereiro ele teve essa média. O preço está subindo na média, tá fora do Q4, mas é um período de amostral muito pequeno ainda e todo ele acima de 7% também. Né? Que aqui, ó, olha só quando é que o título começa, em fevereiro ali, ó. Então é bem pouca amostra. Não quebrou nenhum recorde, enfim. Momentaneamente perde o Q4, mas se fosse o 35, não estaria perdendo o Q4, porque uma taxa acima do 7 sempre é muito bom. 2050, IPCA principal 2050, que fechou em R$ 800. Fechou acima dos preços que a gente está vendo aqui. Vamos ver se tivemos preço máximo 794 a 710, olha ali. Então, na semana já, no dia do bobo, tivemos esse recorde quebrado. Ele perdeu o Q4, mas a exemplo do 40, olha ali, ó, não chega nem a 60 dias de dados. Em termos de taxa, vamos ver se ele chegou na mínima. Chegou na mínima também, mas é 707 agora, que é o fechamento. Então pode ser que na abertura hoje, se ele abrir a menos de 710, nós teremos uma renovação desse mínimo, dessa taxa mínima. Em termos de preço, ele subiu bastante de março para abril, embora a amostra em abril também seja pequena. E é isso, tá andando próximo aos máximos, mas por ter justamente uma amostra pequena. IPCA com juros 35 deu uma esticada no preço, hein, pessoal? Saiu de menos de 4.100 para quase 450, realmente puxou ali. Vamos ver aqui o que acontece. 7,5 ainda está tranquilo no Q4, muito tranquilo. Mas essa espichada de preço ainda está longe do preço máximo e está muito longe do valor nominal atualizado, que é 4.475 hoje. Aliás, sexta-feira teremos o IPCA cheio, pessoal, para ver como é que vai ficar isso aí. Aqui no preço ele está aumentando mês a mês, apesar da leve queda. É muito leve essa queda, pessoal, 7,66 para 7,5 é muito pouca queda para esse aumento de preço aqui, ó, de R$ 180. Então, muito aqui também é o preço do próximo cupom, que sai agora, pessoal, em um mês e uma semana. Porque nós estamos falando no dia 7 de abril, dia 15 de maio, esse cara que paga, ele é ímpar. Então, um mês e uma semana. E aí esse preço baixa bastante. O IPCA 45, como ele era um título, é um novo velho, ele é um novo, mas ele tinha dados já muito antigos, porque ele foi retirado do rol faz bastante tempo. A gente tem a estatística completa deles, que não tem para os IPCAs principais, que são absolutamente novos. Então aqui vejam como ele está tranquilo no Q4, ó, a 7,4. Isso que também aqui, nos longos, não foi uma queda tão grande assim. A queda foi mais significativa, eu acho que nos prazos mais curtos. O que tem a ver com a tese da recessão. De novo, tese, futuro, né? Porque com uma recessão, qual é o juro que cai? É o juro da taxa central. No caso aqui do Brasil,
a Selic, e nos Estados Unidos seria a Fed Funds, que a gente sabe que vai demorar para acontecer por lá, né? Aqui eu acho que também. Então, pessoal, o 45 com juros, vamos ver aqui, ele não ir muito longe do preço máximo, tranquilo no Q4, parece que não aconteceu nada. Tesouro IPCA com juros 60. Vamos ver, esse cara aqui aumentou um pouco o preço. 3.819, ó, quebrou o máximo na última quinta-feira com a queda das taxas para 7,29, olha ali. Tá fora do Q4, mas de novo é um título super novo, olha ali, ó. E ainda ficou esses dias fora do rol para pagar juros. Então ele tá aqui numa trajetória discreta de alta, mas é pelo efeito da queda da taxa na média aqui dos meses. Então esse cara aqui renovou preço máximo em 3 de abril, quinta-feira. Vamos ver aqui, 7,30, 7,42, tá bem tranquilo. Apesar de não ser mais que 4, a exemplo dos outros, ó, se a gente pegar outros, esse aqui que é longo, mas não tanto, né? Seria 6,30 e no 35 seria 6,26. Então, eu teria que ter o dado dos 55 aqui, mas provavelmente o Q4 estaria bem acima dos 6% e o 60 continua sendo, na minha visão, uma excelente oportunidade. Prefixado 28, que perdeu os 14%, vamos ver, eu acho que isso aqui é a nova mínima. Olha aí. E o preço, será que é o preço máximo? É, pessoal, 699, quase R$ 700. Aqui, as diretrizes da marcação a mercado funcionando a pleno vapor. Ou seja, taxa caiu, preço subiu, e taxa mínima do período, preço máximo do período. Eu vi uma pergunta, talvez ela apareça no perguntão, mas já vou comentar aqui que eu demonstrei muito as funções dos prefixados mais longos e tal, para reinvestimento e para dobrar ou tentar ganhar um pouco mais do que o dobro, né, no prazo. Qual seria a função dos prefixados de curto prazo? Ora, a função dos prefixados de curto prazo seria justamente obter esse retorno mais alto do que a inflação, e com uma margem acima do IPCA, rápido, receber rápido para reaplicar, né? Então, e tirar um pouco a oscilação da carteira, porque o prefixado 32 ele tem um potencial muito forte de marcação ao mercado. Ele vai oscilar bastante, enquanto que o pré-28 não vai ter essa oscilação. Ele vai se valorizar um pouco com a queda de taxa, mas o 32 vai se valorizar muito. Então a função do prefixado curto é ser mais estável e devolver o capital mais rápido para novos investimentos. Bom, então aqui ó, 13,98 está fora do Q4, mas também é uma amostra super curta, ó. E vejam aqui que ele foi rápido. 19 de março, 4 de abril são 15 dias, mais ou menos. 15 dias. Para renovar a mínima. Em 2 semanas renovou a mínima. Interessante. E aqui o preço se mostra ascendente de fevereiro para cá, ó, aumentando aí 8, 9 reais por mês. Mas a taxa também caindo, mais ou menos uns 10 bips. Aqui foi mais em abril, mas o mês recém começou. Então ainda é marcação a mercado, né? A taxa cai e o preço sobe. Muito bem. Pré-32, que a gente acabou de falar nele, tá com preço próximo dos preços máximos, acima de R$ 400. Já não multiplica por 2,5. 14,62, perdeu o Q4, mas de novo é um título super jovem, ó, não tem muito dado. E a taxa, pessoal, na média aqui dos meses, ó,
Ah, ele ainda está com 14,7. E olha só como era em fevereiro, com uma média de R$ 391 a 14,73. E em abril a 14,74. O preço médio 397. Olha como mudou. Como mudou pelo não só a passagem do tempo, mas pela média da taxa está um pouquinho mais baixa. Ter exemplos mais baixos aqui, né? Ter números mais baixos como esse cara aqui. Mas não aconteceu ainda, pessoal. Apesar do potencial grande dele de marcação ao mercado, não aconteceu ainda, viu? Não aconteceu. Isso aqui ele vai dar um pulo no preço com quedas assim para 10, 11%, né? Aí sim vai ser um evento significativo que a gente vai ver um pulo no preço. Mas por enquanto está bem tranquilo, eu diria. O pré com juros 35 apresentou aí uma queda, perdeu os 15%, agora está em 14,8%. Às vezes ele chega nos R$ 800, depois perde. É um título que está exigindo uma paciência e tanto, hein, dos seus investidores, porque ele está muito lento na sua recuperação e agora em julho paga cupom de novo, talvez fique mais tempo ainda abaixo dos R$ 800. Ó, e vejam que a taxa cai muito suavemente aqui, ó, de 14,9, 14,7, 14,8, 14,8 e sempre abaixo dos 800, que corresponde a 4 cupons no final do período. Então, pessoal, continua sendo uma oportunidade, mas é pré-fixado. Não protege contra a inflação, é pré. Os rendas, e aqui, bom, o 30 não perdeu o Q4, está muito longe. A exemplo do IPCA 29, a gente vai ver todos claramente acima do Q4. E todos eles deram um pulinho de preço, pessoal. Ó, apesar da taxa ter uma suave queda aqui, ó, vejam como a média já subiu bastante no preço. Ó. Rompeu os R$ 1.700 com tranquilidade. No Renda Mais 35, super tranquilo no Q4. E a mesma coisa, ó. A taxa caiu um pouquinho, ó, cai 10 bips, um pouquinho mais. E ele rompeu os 1.200 com tranquilidade. Vamos ver se tem algum preço máximo aqui. E não, longe. Ó, R$ 1.900. Longe do preço máximo. Eu sei que 1.700 parece caro no Renda 30, mas tá muito longe do máximo, assim como pro 35. Preço máximo 1.437. Pô, 1.200. Tá em liquidação, pessoal. Tá em liquidação ainda. Essa que é a verdade. Apesar de parecer aqui um aumento enorme, mas não é. Renda 40. Aí na casa agora de 860, R$ 70. Também subiu um pouquinho o preço. Tá longe de perder o Q4 a 7,20. Q4 a 6,4. Super tranquilo. Renda 45. Vamos ver aqui, ó. Aumentou R$ 20, ó. 623 na média do mês, ó. Contra 613 em março. Então, é outro Renda Mais que aumentou bastante o preço. Caiu a taxa, mas tá bem acima do Q4. E vejam como esse Q4 está parecido com a média, hein? E para finalizar aqui, o 65. O 65 também deu uma subida. Olha, pessoal, R$ 8 aqui é mais de 3%. Mais de 3%. Com uma queda aí de 9 bips. Mas ainda está muito longe, ó, dos R$ 281, que foi o preço máximo dele. Agora está um pouco mais da metade do preço máximo. Que loucura. E super tranquilo no Q4. Né? Então, esse título aí, na verdade, ele ainda está em fase de acúmulo, né? Nos dois sentidos. Tanto para quem quer especular, quanto para quem quer obter isso pelo tempo, né? E pode ter o tempo. É fase de acúmulo, pessoal. Acúmulo. Muito bem, minha gente. É isso aí. Então, as estatísticas demonstrando aí um
pequeno aumento de preço, alguns títulos renovaram o preço máximo, a maioria não. Praticamente nenhum deles perdeu o Q4. Os que perderam foram só os que têm dados, uma série histórica curta, que foram aqueles lançados neste ano, mas tem muita oscilação pela frente, então muito cuidado. Nesses períodos de forte oscilação é quando o aporte fracionado tem mais valor. Claro, porque se essa semana, por exemplo, o mercado estressar de novo, porque a alta do dólar não deu muito tempo ainda do mercado sentir, né? Isso eu também não comentei muito bem, mas esse aumento do dólar de 5,59 para 5,83 em 2 dias, meu Deus do céu, é muita coisa, pessoal. Assim, em 2 dias de súbito, rápido e tal, não marcou ainda, né? Não fez preço ainda, porque isso foi sexta de tarde. Então, isso aí pode dar uma estressada nas taxas, esse aumento do dólar. E vamos ver, mas o raciocínio, o mercado está muito, tá muito assim, muito direcional, né? A tese da recessão está muito forte. Então isso pode segurar um pouco as taxas. Mas na volatilidade, se subir muito hoje, é fracionado, pessoal. Pode cair demais de novo durante a semana e depois pode voltar a subir. Então, aporte fracionado é o que melhor vai nos defender da, da incerteza quanto aos movimentos de taxas e preços, certo? Muitíssimo obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.